A reportagem do Diário do Sertão conversa agora com o engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira. Adalberto, a ANA está em Cajazeiras fazendo estudos aí sobre a liberação dessa água. Há probabilidade de Boqueirão ceder essa água para a cidade de Souza? Olha, Ângelo, hoje pela manhã eu debati praticamente quase todas as emissoras de rádio da região e conscientizei já a classe política local e a sociedade no sentido de que nós não temos águas de liberação para irrigação. Até porque os relatórios técnicos, tanto de parte do DENOX quanto de parte da AESA, configuram de que a água está restrita única e exclusivamente ao consumo humano e ao abastecimento animal, a saciar a sede dos animais. Veja bem a situação. O último levantamento feito em Boqueirão de Cabaceiras, o açude de Epitácio Pessoa, demonstrou um assoreamento, na batimetria realizada, demonstrou um assoreamento de 23%. Esses dados conclui-se que os açudes com mais de 70 anos de existência, todos eles se encontram com um índice de assoreamento acima de 10 ou 15%. Isso significa dizer que os dados reais contidos em relatórios pelo DENOX, contido pela ANA e contido pela ESA, estão falsos. Esses dados configuram hoje Engenheiro Ávidos com apenas 32.760.000 metros cúbicos d'água, considerando apenas 10% de assoreamento, quando é bem mais alto. Há de considerar de que nós temos que um dia solar intensivo, uma evapotranspiração elevadíssima que ultrapassa os níveis de projeto de 10 milímetros dia, onde nós vamos ter que consumir até o mês de março, praticamente com a evapotranspiração, da ordem de mais de 8 milhões de metros cúbicos d'água. Nós temos que reservar para Cajazeiras, Souza, Aparecida, Marisópolis, melhor dizendo, e os núcleos habitacionais do perímetro irrigado e a população ribeirinha, nós vamos ter que ficar com a reserva de ao menos 4 milhões de metros cúbicos até dezembro. Então, em cima disto, porque Cajazeira está com a limitação de uma liberação de 200 litros por segundo, Souza está cortado metade da água que a cidade precisa, 160 litros por segundo. Então, meus senhores, se fazendo restrição de uso de água humana, só mesmo a imbecilidade de uma classe política irracional venha forçar a ANA, que deve ver parâmetros técnicos, não solicitações políticas. Solicitação política, a ANA tem que agir na facilidade com os governos federais, no sentido de se abrir um canal de drenagem de Curemas, Mãe d'Água para o Rio Nazarezinho, como era o projeto original. O grande problema é que se alterou o projeto original de Curemas, Mãe d'Água para o Rio Nazarezinho, que teria deixado a economia do perímetro irrigado de Souza totalmente independente do açude de Engenheiro Ávidos, apenas como uma suplementação, e, no entanto, foram 22 anos que essa pessoa que vos fala, eu ministrei palestra, conscientizei os irrigantes, conscientizei a população, a classe política, de que havia necessidade de uma tubulação, de uma derivação, de se levar água das vasas de Souza, de Curemas, Mãe d'Água, para o perímetro irrigado de São Gonçalo. Lamentavelmente, pela manhã eu soube que o pessoal da ANA estava visitando os canais. Se estão visitando os canais, estão sofrendo pressão, porque não há por que se visitar canal. Deveria se condenar era aqueles canais de irrigação, porque são a metodologia por inundação. E não se concebe que numa região que tem 3.500 horas de luz, se queira fazer ainda irrigação a céu aberto. Tem que se fazer por irrigação localizada. E impor aos colonos que eu não gosto dessa terminologia colono não, que para mim foi o grande erro do DENOX, foi tratar o mini e o pequeno empresário de irrigante como colono, numa dependência total. Essa terminologia aplicada pelo DENOX levou a que eles ficassem nessa eterna dependência, sem ter responsabilidade sequer com o uso da água. Em cima disso, não cabe mais a ANA, nem a DENOX, nem a ESA, nem a órgão técnico nenhum fazer visitas de canais secundários de irrigação. Tem que se manter os canais primários, os canais que levam água diretamente para os açudes e diretamente para o grande perímetro. Os canais secundários é se condenar, é se fazer irrigações localizadas no perímetro irrigado de São Gonçalo. Não tem problema que essa economia venha a morrer, não. Se veio a morrer, foi irresponsabilidade da condução administrativa dos perímetros irrigados, da fragilidade da classe política e da irresponsabilidade do irrigante, que nunca teve uma consciência, contrato com a irrigação, nem com o perímetro irrigado de São Gonçalo. Por esta razão, não pode a população desta região, tanto do Alto Piranha como do Rio do Peixe, aceitar qualquer liberação de água hoje com o objetivo de salvar coqueiro ou irrigação de salvamento. Porque uma irrigação de salvamento não vai salvar aqueles coqueirais, de maneira nenhuma. Até porque o dia solar está intensivo, as correntes de vento estão muito fortes
E o nível que se encontra hoje o perímetro irrigado, não há como salvar de maneira nenhuma. Hajam de imediato em economia de guerra, se faz uma ponte do dia para a noite. Ciro Gomes abriu, você sabe muito bem, em 105 dias, aliás, 95 dias, 105 quilômetros de canais de irrigação do Jaguaribe até Fortaleza. Lamentavelmente, parece que essa Paraíba não tem decisões políticas. Não tem decisões políticas, não tem representação política em Brasília. Ficam brigando por ministério para ficar fazendo feito sexo de anjo para não fazer nada. Porque nossos ministros são verdadeiros sexo de anjo. Só conseguem verbazinha, fragilidade de verbas para satisfazer interesses politiqueiros de pequenos prefeitos. E esquecem o grande fator que é a economia do Estado. Olha, Ângelo, eu acabei de receber agora mesmo, através de Neguinho Mondrean, um dos representantes nossos dentro da Câmara Municipal de Cajazeiras, todas as fotografias que foram fotografadas do eixo, desde a barragem de Buqueirão, do eixo de Buqueirão, até o encontro com São Gonçalo. A gente percebe, na realidade, que não há mais leito de maneira nenhuma no rio. O rio está precisando de um desassoreamento completo. Então, qualquer liberação dessa água, se você liberar hoje 6 milhões de metros cúbicos, vai chegar em São Gonçalo 1 milhão. Então, você vai colocar em risco a reserva hídrica para o município de Sousa. Nós vamos trabalhar com essas fotografias e esse relatório numa congruência com o relatório do DENOX, da ANA e da ESA, e vamos apresentar ao Procurador Federal com o objetivo dele pressionar a SUDEMA e ao IBAMA no sentido de salvar esse eixo de rio, essa calha desse rio, de Buqueirão até São Gonçalo. E ter consciência, na realidade, que eu achei o Procurador Federal de uma concisão plena. Na realidade, os relatórios técnicos não configuram nenhuma abertura para liberação de comporta. Se liberar é meramente um jogo político, talvez dos Gadelha, em detrimento da irresponsabilidade que tiveram na não drenagem das águas de Curanha Mãe d'Água para o açude de São Gonçalo.